Teste. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Como de costume, nós estamos aqui, quase que praticamente todos os meses, falando sobre um assunto, dando continuidade ao nosso estudo no momento. A reflexão é sobre o livro Constelação Familiar. Esse livro foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E como a gente já vem vindo ao longo desse tempo, sempre falando sobre a família. E no capítulo de hoje nós vamos enfatizar um pouquinho os relacionamentos conflituosos dentro da família. Já antes de até iniciar o assunto, a gente sabe que não existe família perfeita, nem pais perfeitos, nem filhos perfeitos. Nós estamos aqui num processo de aprendizagem para evoluirmos, e é cada vez que nós encarnamos, nós temos essa responsabilidade e nós temos que aproveitar essas oportunidades. O conflito, ele pode ser definido como luta armada, divergência. No caso da família, até são os choques de ideias, e também nós podemos dizer, diz que até colisão de ideias, e um sinônimo bem fácil de ser lembrado. Aqueles conflitos, aquele que é conflituoso tem uma natureza que ele pode ser também classificado como briguento. Então, nós vamos ver nesse capítulo, complementando um pouquinho aquilo que foi falado sobre relacionamentos familiares a última vez, e depois falando um pouquinho o que seriam esses relacionamentos conflituosos, tendo como base os transtornos de conduta de algum elemento dentro da família. O lar, como já dissemos outras vezes aqui, é a representação minúscula da sociedade, como célula inicial, que vai naturalmente se alongando ao longo dos tempos e aos poucos criando um novo grupo social com o passar do tempo, do qual fazem parte, nesse nosso grupo, né, um casal que tem início, uma família tem início sempre, né, um casal, dependendo, né, vai tendo mais filhos, esses filhos vão para a escola, vão agregando coleguinhas, sempre temos, a maioria tem, por mais distante que more, sempre tem algum vizinho. Mais adiante, quando jovem, quando adulto, jovem, colegas de trabalho, amigos, e assim vai formando um pequeno, muitos até ao longo da vida convivem com as mesmas, praticamente com as mesmas pessoas. Mas nós, nos tempos atuais, sabemos que muitos trocam de emprego, mudam de cidade, mas o que a gente carrega, não importa onde esteja, nós carregamos dentro de nós, podemos trocar até de país. Nós levamos dentro e nós nos manifestamos através do nosso comportamento. Onde quer que a gente esteja, a gente leva e se manifesta muitas vezes da maneira como foi educado, como aprendeu nos primeiros anos de vida. Então, por isso que se diz que os hábitos que se adquirem têm um caráter permanente e se manifestarão em comportamentos felizes ou conflituosos ao longo da nossa vida, onde quer que a gente se encontre, seja na cidade onde se vive, pode ser até nos momentos de férias, nas viagens, nos eventos, nos encontros. Os diferentes tipos humanos, conforme a cultura de cada um também, encontrarão pessoas também muito diferentes.
podendo haver confrontos, seja na intimidade doméstica ou fora dela. Nós sabemos também que hoje em dia muitos conflitos acontecem no trânsito, pode acontecer até no supermercado, assistindo uma partida de futebol, num show. Nós aqui somos a terra dos rodeios, pode ser até numa igreja, num templo. Sempre a gente, no momento que se expõe às vezes uma ideia, sempre tem alguém que pode contrariar e temos reações diferentes. Uns aceitam, ouvem, outros já não gostam, já debatem, já retrucam, já criam às vezes. A gente sabe que acontece isso frequentemente. E acabamos assim demonstrando o tipo de educação que recebemos de nossos pais, dos nossos avós. Fomos e somos moldados pelos que nos criaram. Isso já foi sempre dito aqui. Todos aqueles que participaram da nossa formação, da nossa criação, nos deixaram alguns valores, alguns princípios, e isso marca a personalidade de cada um. Mas nós podemos ressaltar que é na convivência maternal, especialmente, não deixando, né, de lado também a convivência paterna, desde o nascimento, que nós vamos adquirindo a nossa segurança emocional. Isso é, se nós tivermos uma mãe também mais alegre, mais positiva, seremos também talvez mais alegres, mais positivos, teremos mais força e vontade de viver. Ou, infelizmente, na ausência de algum dos pais, muitos transtornos poderão ocorrer, muitos transtornos depressivos originados pela ausência, pela rejeição e pelo abandono, que infelizmente é muito frequente. Até porque, se nós formos analisar as causas da violência social, nós vamos ver que a base seria a desestruturação da família. Quando falta um elemento, quando não teve apoio, quando teve principalmente rejeição e abandono. Então, essa falta do contato físico, do abraço, do carinho, sempre gera alguma tristeza. Mesmo que essa sensação de abandono, de não se sentir amada, no caso da criança, ela se converte muitas vezes em amargura inconsciente, ela se sente muitas vezes desamparada, tombando em profunda melancolia. Quem já frequentou ou teve oportunidade de ir em algum, eu lembro assim já de muito tempo, ao longo do tempo, fui visitar um abrigo de crianças que foram realmente abandonadas aqui em Vacaria, que agora até hoje em dia é diferente um pouco. O que mais me chamou a atenção, e quem estava junto comigo, foi o olhar triste de todas aquelas crianças que estavam lá. É impossível não se tocar como eles transmitem. Uma criança que tem carência afetiva, ela transmite essa tristeza no olhar dela. Muitas vezes a criança fica até impaciente quando fica longe da mãe algumas horas. Imagine ser abandonada. Então, frequentemente, até mudança de comportamento. Então, o apoio, o aconchego do colo de uma mãe, o afeto, produz imediatamente alteração da conduta de uma criança, favorecendo até mesmo na imunidade. Uma criança que ela se sente amada e protegida, ela é mais sadia também. E até mesmo com o apoio da mãe, principalmente na recuperação da saúde. E se tornando assim, também uma criança mais alegre, mais espontânea, mais feliz. O lar não é somente o lugar dos deveres, mas também do prazer, da alegria de conviver e sentir a família.
de vivenciar experiências que ficarão na memória afetiva ao longo da vida. Aí eu convido cada um a lembrar um pouquinho como é que foi a sua infância e quem foram os responsáveis dos momentos mais felizes na infância. Com certeza vocês, todos nós, vão lembrar de quem fez a nossa comida, o cheiro da comida, do meu tempo, né? Porque agora, hoje em dia, quase ninguém mais faz, do pão feito pela própria mãe, daquele cheirinho do bolo, da comida, do bolinho de chuva, da pipoca, que seja, tudo aquilo que fez parte, principalmente, da nossa infância. Mas também o que dizer quando o lar se torna um lugar onde as queixas e as reclamações são muito frequentes, até mesmo diárias. O ambiente estará sempre contaminado de mau humor e de pessimismo. Mesmo havendo dificuldades e problemas, que isso são comuns em todas as famílias, como é perfeitamente natural, mas a falta de confiança entre pais e irmãos, pais e filhos, quando falta lealdade na convivência doméstica, a família começa a desestruturar-se, avançando para o desmoronamento. Lembrando que também aquelas perdas, né, aquelas marcas que ficaram mais dolorosas, perda de entes queridos, o transtorno que dá uma perda de emprego. Nós sofremos, né, o Rio Grande do Sul está comemorando, não é para comemorar, está fazendo, né, a gente está ouvindo pela mídia, faz um ano que aconteceram, né, os eventos talvez mais traumáticos que tivemos nos últimos tempos. Conversando com uma amiga esses dias, ela falou que nasceu e se criou lá no Pinhal, e eles eram uma família bem numerosa, do entorno de, acho que 8 irmãos, e eles eram crianças e estava acontecendo, acho que um circo, e quando eles estavam no circo, a família praticamente toda lá, diz que viram um clarão e era a casa deles que se incendiou. Então, ela disse que, imagina quem já passou por essa situação também traumática, de queimar tudo que possuiu, comida, roupa, e ficar só com a roupa do corpo. Então, são tragédias que marcam, sim, e que depois depende muito da solidariedade para se reerguer, e que foi também bem complicado esse processo. Então, tudo isso são coisas que marcam, principalmente quando se é pequeno e se vê, né, na dependência do adulto. Quando o lar é carente de valores que proporcionam segurança, que é o básico, né, entre eles ter um teto, alimentação saudável, roupas adequadas para as temperaturas, para o clima, principalmente nós, né, que temos um inverno mais rigoroso, um material escolar, tudo isso são coisas básicas e que precisam para ter uma harmonia. Na falta sempre vai acontecer desentendimentos, brigas, ou então jogar a culpa, porque no momento de raiva tem que achar um culpado. Enfim, tudo que gera também, no caso, bem-estar ou mal-estar, e no caso, quando a família é muito conflituosa, principalmente entre os pais, busca-se fora, em ambientes pouco saudáveis, os estímulos necessários até para ter uma existência razoavelmente agradável. O que não se encontra em casa e se vislumbra fora atrai principalmente o jovem, passando a constituir-se motivação e despertamento de interesse. Alguns até reagem bem. Quantos jovens se propõem desde cedo até a trabalhar para suprir as necessidades, vendo as dificuldades dos próprios pais.
Outros, ao contrário, culpam, xingam e faltam até com respeito porque gostariam de ter nascido em outra família. Os adultos impacientes e imaturos optam muitas vezes, mais antigamente, eu acredito que hoje em dia os pais mais conscientes não sejam tão rígidos assim, por não explicar as razões por que determinados comportamentos não são bons e outros são maus, ou então regras muito rígidas para não deixar sair. E o porquê, eu acho que sempre é preciso estabelecer regras até de proibições que despertam a curiosidade e o desejo de conhecê-los. No caso, eu acho que está se referindo principalmente a drogas, a outros comportamentos, ou evitar, por que não permitir que se saia sozinho. Hoje em dia, diante os comportamentos dos nossos jovens também mudaram ao longo dos tempos, porque não se tem mais aquela liberdade nem a confiança de sair. E para os pais a gente sabe que muitas vezes esse retorno nem sempre é seguro e favorável. Mas uma coisa é certa: o diálogo franco e aberto em torno de todas as questões é sempre o solucionador dos conflitos e amigo do bom entendimento entre pessoas, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua e na sociedade em geral. O diálogo, a troca e a escuta, porque tem pessoas que não têm paciência para escutar. Nem sempre, porém, tudo estará em clima cor-de-rosa, como se diz, ameno por todo o tempo. Porque os genitores, os pais, por mais abnegados que sejam, também padecem de conflitos, de incertezas, de contrariedades humanas. Temos aspirações e expectativas que, quando não se concretizam, geram frustrações que são difíceis de superar. E se manifestam através, muitas vezes, de palavras agressivas e principalmente mau humor. E até mesmo choro. Sendo a família constituída de espíritos de diversas procedências, alguns dos quais são cobradores de débitos anteriores. Quer dizer que na família, quando se encontram elementos que tiveram algum conflito, na doutrina espírita, nós encontramos a explicação que esses elementos que hoje estão convivendo e que têm conflitos dentro da família, eles já podem ter convivido em outras situações e também houve grandes desentendimentos e vieram novamente nessa mesma família para tentar resolver essas pendências de vidas passadas, esses débitos anteriores. Então, como a família ela é constituída de cobradores de débitos anteriores, é compreensível que se manifeste com azedume constante, insatisfação, agressividade, reagem sempre diferente daquilo que era esperado pelos pais, ao contrário do esperado, do entendimento coletivo, às vezes tem um só para dar o conta. Será sempre esse membro, geralmente adolescente ou um adulto, já, mas ainda muito imaturo, que será o criador de problemas, o reclamador, o que promete e não cumpre, o irresponsável. Já tem uma natureza jamais rebelde. Ele é, na verdade, nós podemos dizer, um doente até fragilizado espiritualmente, e corre o risco de tombar na fuga pelas drogas, pelo álcool, e na sua insegurança iniciar-se até mesmo no furto, como recurso psicológico para chamar a atenção, tornando-se então um verdadeiro desafio familiar. Num aglomerado familiar, como resultado das conjunturas anteriores, quer dizer, das vivências passadas,
muitas pendências ficam pelo caminho, aguardando solução. E como nada é obra do acaso, surgem os transtornos de conduta na família. Dois irmãos que pensam e agem muito diferente um do outro, pais e filhos que não se entendem, que optam pelo convívio, com ódio, com a vingança, com sentimento de vingança doentia, com desconfiança, mantendo reações negativas, doentias e góticas. Nascem em família, às vezes, até com boas condições financeiras, tendo oportunidade de estudar, de adquirir conhecimento intelectual, mas optam por condutas desequilibradas, vícios, trazendo como consequência dor, sofrimento, vergonha para os demais familiares. Esse espírito endividado, comprometido, refugia-se no seio da família que de alguma forma em vidas passadas contribuiu para a sua tragédia, seu conflito, sua mágoa anteriormente, mas agora é uma oportunidade de conviver para refazer a experiência infeliz, acertando o passo com o equilíbrio e desenvolvendo os valores significantes que lhe dormem em latência. Esse filho, ele sempre terá também dentro de si potencialidade, coisas boas também. É preciso ser tocado para ser, então, de alguma maneira, mas não é com briga, com esse desentendimento que vai se conseguir resultado satisfatório. Quando se trata de um transtorno, assim, que nós chamamos na doutrina espírita de obsessivo simples, o indivíduo até possui lucidez para conduzir-se de uma maneira ao longo e que se espera, né, com amadurecimento, com o passar do tempo, com tanto proposições até dos próprios pais, de pessoas que lhe mostram dando bons conselhos, ou até mesmo dando boas orientações, ele pode sim ter uma melhoria, como diz, um autoconhecimento, e vai ser do propósito de se melhorar mesmo que leve um certo tempo. No entanto, nós sabemos que quando o problema é mais grave, como no caso de obsessões, daqueles que são muito, muito diferentes da família, que eles têm um comportamento que não condiz com tudo aquilo, esse indivíduo, devemos considerá-lo sim como um enfermo. E ele precisa ser trabalhado em sua angústia, em suas aflições. É muito mais complicado, sim. Ele carrega dentro de si, por falta até de discernimento, não sabendo, não tomando nem fazendo as boas escolhas, como se espera, que os pais esperam. Ele necessita, além do apoio familiar, ele precisa de um atendimento, de um apoio psicológico, psiquiátrico e espiritual para recuperar-se. Enquanto o espírito não perdoa as ofensas de que foi objeto, não tem recursos para perdoar a si mesmo pelos disparates e erros que se permitiu em outras ocasiões. E sem lucidez para entender a fragilidade do próximo, ele guarda ressentimentos de forma consciente ou não de seus conflitos. As causas dos seus tormentos se tornam às vezes ainda piores ou até mais, muitas vezes até mais endividado. Esse paciente, esse ser que gera no lar situações de difícil contorno, é sempre muito infeliz, isso não temos dúvida. E por isso mesmo, ele se encontra num estágio que o impede de compreender o que se passa até mesmo à sua volta.
tornando-se um instrumento de aflições para toda a família. Por repetir-se continuamente, sempre fazendo coisas erradas, muitas vezes termina por cansar seus familiares. E também nós podemos dizer que às vezes, nesse caso aqui, como exemplo, não são os filhos, às vezes é o pai que tem que tem algum vício, principalmente relacionado com álcool, então que se torna, que promete, que vai melhorar, mas ele não consegue sozinho. Então, imagine quantas situações que produz naquela família e produzindo assim, reações de ira, de mágoa, de revolta, de ódio, aumentando ainda mais esse quadro doloroso. A terapia mais eficaz ao lado da prece é a paciência de todos aqueles que são constrangidos a lidar com essa sua enfermidade, envolvendo-o em ondas de paz, a fim de serem quebradas as algemas que o prende ao vingador também. São dois espíritos realmente assim, inimigos talvez de vidas passadas e que agora nasceram na mesma família para tentar se aproximar. Por isso mesmo que quem frequenta a casa espírita sempre leva, e é bom, né, que leve, se for difícil trazer esse elemento para casa espírita, mas que leve água fluidificada e sempre a oração, a prece, a fé. A consciência coletiva da família é o resultado da participação de todos os seus membros. Todos têm que se unir e se ajudar, facilitando esse trabalho, tentando não esmorecendo diante das dificuldades, mas o que deve se manter sempre entre todos é o respeito. Ninguém também deve ser expulso do grupo, pelo contrário, do grupo familiar, pelo contrário, considerá-los sempre em condição de alguém necessitado de compreensão e de afeto. Então, Joana de Anjos diz que nós não podemos esmorecer e nem perder a esperança. E diante de tudo isso, quando estava também fazendo isso, eu sugiro que se leia com atenção nesses momentos mais conflitantes o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde trata do poder da fé, que a fé remove montanhas, a perseverança, a oração, a fé em Deus, e quando a gente faz tudo o que é possível, e aquele elemento, entregar e pedir realmente, porque sempre que a gente diz, pedi e recebereis, mas que seja realmente com fé, que alguma coisa vai produzir nesse coração. E principalmente, muitas vezes, é melhor ficar calado e apenas pedir mesmo, de coração, que os bons espíritos, o espírito de luz, o anjo guardião, o proteja, o ilumine, nunca desejar coisas negativas, muito pelo contrário, sempre usar palavras que reforcem, que melhorem a autoestima, nunca rebaixar mais ainda. Então, os problemas só vão piorar. Então, que seja a fé na vida, a fé, a perseverança e nunca esquecer que nos momentos mais difíceis é só mesmo a oração e a fé que nos fortalece. Uma boa semana a todos e até a nossa próxima oportunidade. Que assim seja.